Olá pessoal, tudo bem? Faltam 5 dias para as eleições e a grande pergunta que se faz hoje no meio político é se haverá ou não segundo turno. É uma resposta absolutamente difícil. Qualquer um pode dá-la, mas sabendo que na verdade é um chute, porque há muitos fatores sendo colocados ao mesmo tempo para análise nesses últimos dias e ninguém sabe exatamente para onde vai o humor do eleitor. Entre os vários fatores, eu destaco 3 em especial que vão fazer diferença para saber se a eleição termina no primeiro turno ou se vai a um segundo turno. Os institutos de pesquisa mais tradicionais, aqueles que geralmente acertam mais do que erram nas eleições, têm indicado que Lula tem chance de vencer no primeiro turno, mas está ali na margem de erro, vamos dizer assim. Pode acontecer ou pode faltar ali algum pouquinho de votos e ele ter que fazer um segundo turno com o presidente Jair Bolsonaro. E quais são os 3 fatores que eu destaco que vão fazer diferença nessa reta final, que podem definir se a eleição termina logo ou se vamos ter mais uma rodada de votações. O primeiro deles, é o mais falado atualmente, é a questão do voto útil, né? Se a gente for olhar as eleições anteriores, sobretudo a eleição de 2018, de fato, na reta final, houve uma desidratação de outros candidatos em prol dos 2 primeiros colocados. Isso ficou muito claro, faltando 3, 4 dias das eleições é que esse movimento começou. Então esse movimento não acontece agora, mas não significa que faltando 3 ou 4 dias ele pode não acontecer, né? Se a gente for olhar 2018, quase todos os candidatos perderam votos na reta final para Bolsonaro e Haddad. Havia ali um clima já de polarização. Esse ano essa polarização foi antecipada, então essa pressão pelo voto útil já começou há muito tempo. O que indica que quem resistiu até agora talvez tenha um pouco mais de capacidade de resiliência do que os que estiveram nas outras eleições apoiando esses outros candidatos. No caso eram Geraldo Alckmin e Marina Silva. Mas é preciso dizer que, de fato, o voto útil acontece nos últimos dias, nos 3, 4 últimos dias. Então, que se esse movimento não começou até agora, não significa que ele não vá acontecer. Na última eleição, o Ciro Gomes teve uma capacidade forte de resiliência. Ele foi um dos que perdeu menos votos na reta final. Mas existia a possibilidade, naquela ocasião, de que ele fosse para o segundo turno e, inclusive, com um discurso de voto útil também, dizendo que ele era o candidato mais capaz de vencer Bolsonaro no segundo turno, muito mais do que Haddad. Então, muita gente na reta final migrou para a candidatura de Ciro Gomes, reforçando ali aqueles que trocaram de candidato na reta final. Esse ano isso não acontece. Pelo contrário, ele é o principal alvo aí do voto útil, né, que os petistas estão tentando para levar uma vitória de Lula no primeiro turno. Então, o tamanho desse voto útil ninguém consegue medir hoje. Faltando 3 ou 4 dias saberemos um pouco melhor, principalmente faltando ali 2 ou 3 dias, né? Quer dizer, a partir de amanhã a gente vai começar a ter uma ideia melhor sobre essa questão do voto útil, talvez a partir do debate, né, da Globo de quinta-feira. Esse é um ponto. Agora, essa questão do voto útil também traz um outro fator, um fator importante, que é o do tamanho da insatisfação desse eleitor que é alvo dessa pressão sobre o voto útil, esse eleitor do Ciro Gomes, com esses ataques que são feitos ao seu candidato, né? Porque os petistas têm feito uma campanha massiva para tentar convencer as pessoas a trocarem Ciro Gomes por Lula, muitas vezes colocando Ciro Gomes no mesmo patamar de Bolsonaro, dizendo que eles estão juntos. Isso, além de poder não transferir os votos para Lula no primeiro turno, pode prejudicar, inclusive, no segundo turno. Esses eleitores ficarem aí tão insatisfeitos com a pressão e com a ridicularização que estão sofrendo por parte da militância petista, que optem por não ir para a campanha de Lula num segundo momento. Esse é um ponto. Outro ponto a se dizer é a questão da abstenção. Em geral, a abstenção prejudica mais os candidatos que têm melhor votação naquelas faixas com menor poder aquisitivo, que é o caso de Lula. A abstenção normalmente é maior entre os mais pobres. Não por acaso, nas últimas eleições, com exceção de 2018, mas em todas as anteriores, nós tivemos um movimento em que os candidatos que estavam na frente, e que em geral eram os candidatos com melhor posição entre os mais pobres, acabaram chegando nas urnas com menos votos do que estavam nas pesquisas. E isso também pode fazer diferença contra, neste caso, Lula, para impedir que ele vença no primeiro turno. E o terceiro ponto é o voto envergonhado, que as pesquisas não conseguem medir, né? As pesquisas não sabem exatamente para quem as pessoas vão dar os votos se as pessoas escondem esse voto, ludibriam, falam que vão votar em outro e tal. Isso aconteceu em outros países do mundo, gerou situações em que as pesquisas erraram, e há dúvidas se isso pode acontecer esse ano. As pesquisas, os institutos têm feito alguns cálculos para tentar
ajustar isso e indicar esse voto envergonhado. E dizem que neste ano o voto envergonhado não seria como no último ano foi em Bolsonaro, seria em Lula, ou seja, tem gente que vai votar no Lula, mas que nas pesquisas, nas conversas e tal, não diz, por causa de um clima de violência política ou por causa de alguma outra situação, né? Temos casos de corrupção e aí às vezes a pessoa quer votar, mas fica constrangida de dizer que vai votar nele e tal. Isso pode acontecer e isso pode também refletir nas urnas. A grande questão é que esses três fatores atuando ao mesmo tempo, eles podem eliminar o outro e aí ficar tudo mais ou menos como está, né? Porque você pode ter a abstenção tirando 1 ou 2 pontos de Lula, o voto útil dando 1 ou 2 pontos de Lula, o voto envergonhado ficando mais ou menos na mesma coisa. E aí você chega a um resultado que é mais ou menos o resultado que tem hoje, que são justamente os resultados apontando para Lula com 50%, 51%, 49% dos votos válidos, ou seja, uma situação absolutamente de indefinição. Ao longo da semana vai ficar mais fácil de saber isso, de entender isso, mas esses são os fatores que podem ser levados em consideração para uma decisão de primeiro ou de segundo turno. Um abraço para vocês e até mais.